Olá amigos, bem-vindos ao Ponto de Consciência. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre o que somos e o que não somos. Estamos aqui neste belo lugar, esta bela paisagem, onde a nossa própria natureza biológica agradece. Quando nós pensamos com a mente, porque é a mente que pensa, o que somos verdadeiramente? Nós também podemos pensar o contrário. O que não somos verdadeiramente? Por vezes, pela exclusão de partes, nós podemos nos aproximar um pouco mais deste centro de si que temos vindo a estudar, que é o ponto de consciência sem forma e sem dimensão. E se nós pararmos um pouquinho para pensar, examinar com a mente o que nós verdadeiramente somos, o que é que nós podemos apresentar para alguém, mostrar a alguém e dizer: olha, isto aqui é o que eu sou. Será que eu posso apresentar assim o meu corpo como sendo o que eu sou? Mas afinal, qual é a forma física que eu devo apresentar como sendo aquela que eu sou? Porque o que eu era com 1 ano de idade, fisicamente, não é o que eu sou hoje. Logo, será que eu posso apresentar alguma coisa física e biológica dizendo: olha, está aqui, isto sou eu? Quando nós observamos o pensamento, nós só encontramos um pipocá de pensamentos uns atrás dos outros. O pensamento não para. É inevitável, assim, é infrutífero. Nós queremos parar o pensamento, focarmos no parar o pensamento. Parar o pensamento é necessário para perceber a consciência única, mas o objetivo não é parar o pensamento. Isto aqui é um parênteses. Existe alguma coisa que nós possamos apresentar como sendo o que somos verdadeiramente? O pensamento, ele está sempre pipocando. Vou ajeitar aqui o micro. Ele está sempre pipocando, o pensamento. É um pensamento atrás do outro. Será que existe algum pensamento que nós possamos apresentar e dizer: ó, está aqui, isto sou eu? Não parece que possamos agarrar um pensamento e fazer isso. Da mesma forma com o sentimento. Existe algum sentimento que nós possamos apresentar como sendo o que nós verdadeiramente somos? Porque o sentimento também são flutuações. Sempre. Tudo passa. Todo o pensamento passa, todo o sentimento passa, toda a forma física, biológica passa. Então, o que será que nós podemos apresentar como sendo o que verdadeiramente somos? Quando nós examinamos com o pensamento a própria mente, como falado em vida anterior, quando nós, através da técnica certa, do método de meditação certo, concentra a ação do pensamento no centro de si, da maneira certa, correta. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos desacelerar a velocidade da mente e a perceber que a mente, ela é pixelada. A mente
são pixelizações de pensamento, não pensamento. Pensamento, não pensamento. Então, quando nós conseguimos desacelerar o pensamento, conseguimos apresentar, a perceber a consciência, o centro de si. Quando focamos a nossa atenção no pixel de não pensamento. É essa a porta que precisa ser aberta. Podemos ver o pixel de não pensamento como uma porta entreaberta. Se a porta estiver fechada, nós não conseguimos passar a porta. Se ela estiver um pouquinho aberta, só um pouquinho aberta, também não conseguimos passar. É preciso que nós aprendamos como abrir essa porta para poder passar para a sala seguinte. Podemos usar essa analogia, esse dizer sem dizer o que é realmente. O foco no pixel de não pensamento faz com que nós comecemos a abrir esse pixel. E uma linguagem correta dizer que temporalmente ele se torna cada vez mais aberto. Fica mais tempo aberto. E nós conseguimos ficar mais tempo focados no centro de si, através do pixel de não pensamento. Aqui, a partir daqui, a linguagem já começa a ficar errada, porque nós estamos usando uma linguagem tridimensional para explicar um código binário que acessa a uma realidade sem dimensão e sem forma. Começam a faltar as palavras para explicar isso. Mas é nesse cessamento de movimento mental, com o foco da atenção no pixel de não pensamento da forma certa, com o método certo, com o programa mental certo, com o programa de hackeamento da mente certo, que é um método de meditação. Todos os métodos de meditação são programas mentais. Uns hackeiam a realidade, outros nem tanto assim. Mas com o método de meditação certo, nós podemos ir abrindo essa porta cada vez mais e a perceber o que verdadeiramente somos. Quando o corpo se senta ali, quieto, tranquilo, imóvel, e a mente se foca da maneira certa para ficar também ali quieta, imóvel, o sentimento também cessa, quieto, imóvel, e o ego cessa de se manifestar, de se aperceber a si mesmo, porque o ego é movimento, o ego precisa do movimento para se aperceber de si mesmo, o ego é movimento mental, emocional e biológico e energético, tudo isso. Quando, com a técnica certa, tranquilizamos tudo o que constitui o ego, começamos a perceber o que verdadeiramente somos. Isto ergue toda uma questões filosóficas, porque se o ego cessa de se movimentar, se o ego cessa de existir ali naquele momento de cessação do movimento, então quem está apercebendo, ou o que está apercebendo a real realidade de si? O que apercebe a consciência? Porque um espelho não se reflete a si próprio. Uma espada não se corta a si mesma. Então, é uma questão filosófica que se ergue, que podemos estudar em vídeos posteriores. Aqui, neste lugar lindo, tivemos estudando um pouquinho mais sobre o que somos e o que não somos. Meus amigos, muita luz para todos!